Oi, gente. Tudo bom? Vamos seguir, então, para esse segundo painel aqui do nosso dia de hoje sobre proteção de dados. E a ideia desse segundo painel é oferecer para vocês uma visão para dentro da discussão sobre reconhecimento facial. Eu vou fazer uma introdução ligando as pontas com temas focados em formação de bases de dados e inteligência artificial, para a gente chegar na discussão de reconhecimento facial. Então, por favor, ninguém fique muito ansioso se eu não estiver chegando ainda no tema de reconhecimento facial. Chegamos daqui a pouquinho. Só para deixar claro aqui um pouquinho sobre o ITS, nós somos o Instituto de Tecnologia e Sociedade aqui do Rio de Janeiro, uma organização que já existe há 6 anos, mas que é fruto do trabalho há mais de 16 anos dos seus diretores. E, especialmente no tema de hoje, eu queria deixar só um recado que eu acho que é interessante. O ITS atualmente coordena uma rede de mais de 100 centros de pesquisa em temas ligados a direito e novas tecnologias ao redor do mundo. É uma rede que foi criada pelo Berkman Klein Center de Harvard em 2011, e cuja liderança rotaciona a cada 2 anos. Nesse biênio, o ITS coordena essa rede. Em especial, nós temos feito muitas pesquisas na área de inteligência artificial. No finalzinho de 2017, fizemos esse evento aqui no Museu da Manhã, trazendo mais de 200 professores, enfim, do mundo inteiro, para trabalhar e discutir, dialogar sobre temas de inteligência artificial e inclusão. A chave dessa conversa foi justamente pensarmos em inclusão no papel do Brasil e países do sul global no debate sobre inteligência artificial. E para quem tiver interesse no tema, já que esse é um tema que vai esbarrar na nossa discussão sobre proteção de dados e reconhecimento facial, dá uma olhadinha no site do evento, que tem todas as falas e, inclusive, leituras selecionadas por todos os professores que vieram aqui para o evento. Então, o site é esse aqui, aiandinclusion.org. Deem uma olhadinha lá. Pode ser uma boa porta de entrada para você começar a pesquisar, a estudar mais sobre inteligência artificial e, especialmente, analisando aqui algumas perspectivas acadêmicas bem interessantes. Então, será só uma introdução muito rapidinha. O meu sumário claramente ambicioso para uma fala que precede ao almoço é essa daqui. Eu queria começar falando que isso aqui eu vou muito rápido, porque Christian já levou a discussão sobre privacidade, falar sobre proteção de dados como algo que está inserido no contexto, na própria essência do debate sobre inteligência artificial, como a discussão de inteligência artificial mais ou menos inteligente nos leva a uma discussão sobre controle de comportamentos, controle de condutas, monitoramento e como isso pode ser feito tanto pelo Estado como por empresas privadas, e aí gerando predições sobre comportamentos. E aí sim, finalmente, a partir disso, a gente cai para uma discussão sobre o caso de reconhecimento facial e a gente termina falando um pouquinho sobre inteligência artificial, personalidade e direitos e, por fim, direito à explicação. Bom, então, vamos lá. Privacidade não morreu, acho que vocês já sabem, né? Depois da fala do Christian, que está muito claro como a discussão sobre privacidade e a sua evolução para dentro de um tema de proteção de dados é algo que a gente tem de forma bastante clara. Chris falou com vocês do texto do Brandeis e Warren, lá de 1890, mas acho que a gente vale talvez puxar um pouquinho para algo mais recente e analisar que lá atrás, em 2010, o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, disse que a privacidade já não era mais uma norma social. Então, a fala do Zuckerberg tinha muito claramente a noção de que as pessoas têm interesse, têm vontade em compartilhar as suas ideias, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas opiniões. Vivíamos aí um 2010, estávamos ainda numa outra forma de entender, enfim, como a internet se desenvolvia e como as pessoas usam a internet. Mas é interessante ver alguém de uma empresa tão importante, que representa um papel tão importante para o futuro da internet, deixando muito claro que privacidade não era mais uma norma social. Bom, curiosamente, em 2019, o mesmo Mark Zuckerberg vai dizer que o Facebook vai se mover para dar foco para
um ambiente privado de mensagens. E esse é um movimento estratégico da empresa. Notem a diferença. Em 9 anos, muita coisa mudou. Ou seja, da noção de que privacidade não era mais uma norma social para a ideia de que a estratégia da empresa é focar mais em ambientes privados, mostra que algo aconteceu. O que aconteceu? A internet que começou essa década não é a internet que termina essa década. Aliás, pessoal, vale a pena sempre a gente lembrar, né? Estamos no final dos anos 10, estamos prestes a iniciar os anos 20. Então, acho que a gente pode, sem qualquer muito grande esforço histórico aqui, lembrar o que foram os anos 10 e os anos 20 do século passado. Né? Será que estamos caminhando para os novos loucos anos 20, né? Como foram chamados os anos 20 do século passado? É um século que tem um enorme otimismo depois da superação da Primeira Guerra Mundial e os avanços tecnológicos sendo muito responsáveis por esse cenário de explosão artística, cultural, que marcou os anos 20 do século passado. E os nossos anos 20? O que será que vão marcar esses anos 20? O fato é que a gente está chegando na pontinha desse momento e o que a gente está deixando para trás nos anos 10 é uma história que a gente pode contar muito facilmente, acho que todo mundo consegue se vincular a ela, de uma internet com uma promessa de comunicação global, um fascínio com a ideia de que todo mundo pode postar alguma coisa e, no mesmo instante, alguém no Japão, do outro lado do mundo, consegue ver. Ou seja, a promessa de uma comunicação global da internet sendo colocada lado a lado com a ideia de que a forma pela qual determinados aspectos da internet, em especial algumas aplicações, como redes sociais, mudaram drasticamente a forma pela qual a gente aprendeu a conviver. Não só a nossa noção de privacidade, nossa noção de proteção de dados foi sendo transformada, mas como também situações muito mais graves a gente consegue tirar dali, com muitas pessoas colocando uma parcela da responsabilidade pela escalada de discurso de ódio, de animosidade e até mesmo de modificações nos padrões eleitorais ao que se deu via redes sociais. Para que eu estou discutindo isso? Para que a gente possa ter uma noção de qual é a nossa relação com tecnologia e, especificamente, com internet e redes sociais ao final dos anos 10. Porque isso vai ser importante para que a gente possa entender como a gente reage ao debate de reconhecimento facial. Muitos vão dizer, essa é uma nova tecnologia que é brilhante, torna a minha vida mais fácil, e isso é muito útil, e eu quero ter o meu rosto mapeado o mais rápido possível pelo maior número de serviços. Mas talvez a maior parte das pessoas ache isso estranho, ache isso muito Black Mirror, ache que isso está indo longe demais e que talvez fosse melhor você perder 30 segundos do seu dia a ter o seu rosto sendo utilizado como uma forma de identificação para acesso a serviços, para adquirir produtos. E aí, gente, acho que a gente tem uma diferença muito grande pelo fato desse debate acontecer no final dos anos 10. A promessa de uma quase utopia tecnológica é algo que hoje grande parte das pessoas não compra mais tão facilmente como a gente comprava no início dos anos 10, ou até mesmo no início dos anos 00, para dizer a verdade. E eu acho que essa aterrissagem social, cultural, ela é importante para a gente entender o contorno de proteção de dados, inteligência artificial e reconhecimento facial. Então, se privacidade e proteção de dados não estão mortos, muito pelo contrário, nunca esteve tão viva, a gente tem que entender que na raiz desse problema está o fato de que dados pessoais geram cada vez mais modelos de negócios que são lucrativos. Dado é poder, dado é um novo petróleo, enfim, como esse mantra que é repetido tantas e tantas vezes. E essa ideia de que o dado gera novas formas de competição, dado gera inovação, faz com que hoje a gente tenha uma discussão jurídica sobre titularidade dos dados e quem tem acesso a esses dados. Parem para pensar um pouquinho, gente. Vocês não têm a menor ideia de quantas empresas possuem dados pessoais sobre vocês, nem de que dados são esses.
Às vezes, você recebe a ligação do telemarketing, para continuar no exemplo do telemarketing que o Christian deu aqui, e você fica pensando, como será que esse meu dado chegou a essa pessoa? Porque a pessoa pode ter o seu nome e o seu telefone, mas ela pode ter mais. Ela pode ter sexo, idade, família, endereço, poder aquisitivo, histórico de compras, e tudo isso faz com que você tenha uma visão maior sobre essa pessoa para a qual se está ligando. Talvez vocês entrem nesse tipo de conversa quando vocês dão a sorte de alguém ligar, para você, de ser um humano do outro lado da linha. Isso vai ser cada vez mais raro, né? Com esses robot calls, essas ligações cada vez mais automatizadas, né? Não sei se vocês já receberam a ligação do Moacir Franco, né? Assim, é a coisa mais inacreditável, né? E você se sente muito especial, né? Enfim, o Moacir Franco ligando para você, nossa, ele deve querer falar uma coisa muito importante, mas, na verdade, não, ele estava só querendo vender lá um produto específico. Vai chegar no momento em que esse tipo de ligação não vai ser feito por uma pessoa. E aí, deixa eu só colocar uma pontinha rápida de uma questão sobre o direito do consumidor. Vocês viram o caso do Google Duplex, que foi anunciado recentemente? O Google Duplex é uma aplicação da Google de inteligência artificial que simula voz. Então, de forma muito superficial, é um robô que está programado para interagir mediante voz e responder de forma correta no que seria numa conversa muito simples. Então, é um robô que liga e fala com um humano. E aí, os testes que foram apresentados na divulgação primeira desse protótipo, que não ainda foi lançado comercialmente, tem 2 diálogos muito interessantes. Primeiro, que ele liga para marcar uma hora no cabeleireiro. E aí é interessante que ele liga e a moça que atende diz, você quer para que horas? Aí o robô diz, quero para as 4 horas. Aí a moça diz, eu não tenho para as 4 horas, só tenho para 3h30. E aí o robô diz, Sim, o robô não precisa dizer né? Isso é um trejeito humano. Ele não precisa fazer isso. Né? E aí chega à conclusão de que estava no range dele de horas, 3h30, está ok, e fecha lá o horário. Tem um outro caso mais interessante ainda, que o robô liga para marcar uma mesa num restaurante chinês. E aí o problema de comunicação se dá, a mesa não consegue ser marcada, mas não porque o robô falhou, mas porque a senhorinha chinesa que atendeu o telefone também não tinha um inglês tão bom, e aí deu uma barreira de comunicação ali. Mas o que é interessante é a gente perceber, e agora pensando como consumidor, quando você receber uma ligação como essa, será que o robô precisaria se anunciar como robô? Porque a voz é humana, ele responde a você. Né? Então, como é que você vai saber se está falando com um robô ou está falando com um humano? Será que, dentro do dever de informar, você, como quem está do outro lado da linha, precisa ser informado de que esta é uma ligação, de que esta é uma conversa que não envolve um outro ser humano do outro lado da linha? Gente, essa não é uma discussão de ficção científica. Enfim, essa é uma discussão que vai começar a aparecer de forma mais significativa, enfim, em um par de anos. E acho que é importante a gente começar a se preparar para isso, para a gente entender, primeiro, como é que chegaram até nós, que dados têm sobre nós, que tipo de relação vai ser estabelecida uma vez que esse contato for feito, e esse é um tema cada vez mais importante. A professora Teresa Escassa, que é uma professora da Universidade de Ottawa, no Canadá, tem esse artigo super interessante que ela fala sobre a propriedade de dados, e ela tem uma sacada que é interessante, que é simples, mas, ao mesmo tempo, poderosa, para a gente entender para onde vai esse assunto. Quando ela diz que dado migrou de ser apenas algo que você gera a partir de uma atividade industrial, comercial ou de consumo, para se tornar um recurso por si só. Então, dado, e especialmente dado pessoal, é recurso. E é um recurso que se torna cada vez mais importante e cada vez mais está na cabeça de todos. Inclusive, foi o tema da redação do Enem do ano passado. E aí é curioso que muitas pessoas do meio da proteção de dados celebraram a escolha do tema da redação do Enem, dizendo, nossa, mas que reconhecimento, um tema jurídico na redação do Enem, que ótimo. Por outro lado,
a redação do Enem tinha como textos de sensibilização do aluno, textos que falavam sobre a ditadura dos algoritmos na internet, o que a internet esconde de você. Gostaria que vocês tivessem aqui, muito claramente, pessoal, uma visão de que a gente pode trabalhar com um copo meio cheio, meio vazio. Ou seja, de um lado, a gente entende que algoritmos, tecnologia, inteligência artificial nos trazem grandes facilidades. Por outro, é claro, implicam em uma série de limitações e restrições que nos são novas, que são desafiadoras. Saber equilibrar esses dois lados é que é muito importante. E, especialmente para o futuro da inteligência artificial, proteção de dados está na base dessa conversa. Acho que todos vocês, ou grande parte, já devem ter ouvido falar do caso da loja Target nos Estados Unidos, em que, enfim, a consumidora foi alvo de uma publicidade direcionada, muito interessante. Para quem não conhece o caso, muito rapidinho, o caso a loja Target é uma loja de departamentos nos Estados Unidos que dava um número para cada consumidor e analisava os seus hábitos de compra. Analisando um grande volume de dados de todos os seus consumidores, ela chegou à conclusão que, se eu tivesse uma consumidora que fosse mulher, 2, que trocasse loção hidratante com cheiro para loção hidratante neutra, sem cheiro, e comprasse suplemento de zinco, a conclusão era, ela estava grávida. Então, você começava a mandar publicidade para essa pessoa para que ela comprasse um enxoval na loja. Vocês podem dizer, bom, como é que você chegou a essa conclusão? Na força bruta de análise de dados de um longo período. Aconteceu que ela mandou vários cupons para comprar enxoval para a casa de uma adolescente de 16 anos. O pai interceptou, achou aquilo um absurdo e foi à loja reclamar, dizendo: o que vocês estão achando da minha filha? Ela é uma adolescente muito nova, né? Enfim, vai entrar agora na high school, isso é um absurdo. Bom, final da história, vocês já podem imaginar, o slide não deixa mentir, né? Passado algumas semanas, o pai vai à loja e diz: olha, eu preciso pedir desculpas, estavam acontecendo coisas na minha casa das quais eu não tinha muita ciência, e, enfim, o bebê está vindo aí e aproveitar a promoção, né? Bom, dizem que o pai é sempre o último a saber, mas, enfim, no momento em que a loja de departamentos, né, sabe primeiro, eu acho que a gente está indo longe demais. Mas, gente, assim, esse caso, que é um caso verdadeiro, e ele virou quase como que acho que ele exerce para a discussão de Big Data a mesma função que o caso Skin Cariol, Ambev, Zeca Pagodinho exerce para direito contratual, né, enfim, ou o caso da Cicarelli para responsabilidade de plataforma. É o caso que é sempre citado, né, é o caso que ajuda a gente a entrar na discussão. E ele mostra para a gente como realmente o uso de dados pode chegar a resultados que são surpreendentes, que a própria pessoa, às vezes, não tem ciência. E olha como isso pode ser poderoso, né? Na Polônia, esse estudo feito por uma ONG chamada Panopticon é muito interessante. Ela mostra como a administração pública, no uso de dados pessoais, pode chegar a resultados que demandam um escrutínio um pouquinho maior. É o seguinte: na Polônia, o governo federal, para atender aos desempregados, criou totens de autoatendimento em que a pessoa interessada num seguro-desemprego, interessada numa recolocação, ela preenchia determinados dados. Ela informava os seus dados pessoais e, a partir dali, ela preenchia um formulário. Bom, o que acontece é o seguinte, vocês não vão conseguir ler tudo isso aqui, não se preocupe, depois a gente pode disponibilizar os slides. Tá? Slides com muitos textos nunca é uma boa ideia, mas a ideia é a seguinte. Ao final do preenchimento do formulário, o indivíduo era encaixado em 3 grupos. O grupo 1 são pessoas que, por alguma circunstância, estão desempregadas, mas que têm habilidades múltiplas, têm interesse, são proativas. Para essas pessoas, o governo da Polônia dava um pacote muito atrativo de recolocação no mercado, inclusive com cursos, pagamento de passagem para fazer entrevista em outras cidades. O grupo 1 está ótimo. O grupo 2 são pessoas que só têm uma habilidade, trabalharam a vida inteira num determinado serviço, fazendo uma determinada função, então elas têm uma diversidade menor de possibilidades de recolocação e o pacote oferecido para essas pessoas é um pacote menos atrativo.
Bom, e tem o grupo 3, de pessoas que passaram por alguma crise, algum drama, alguma situação na sua vida, que torna difícil até mesmo a sua convivência com outros, o trabalho em grupo. Para essas pessoas, o governo da Polônia não tem como oferecer grande ajuda. Gente, vocês podem imaginar, com a situação que eu acabei de contar para vocês, que todo mundo quer estar no grupo 1, ninguém quer estar no grupo 3. A questão é, como é que você sabe que você está indo para o 1, para o 2 ou para o 3? Você não faz a menor ideia. A forma de ranqueamento, a forma de utilização desses dados é algo que o governo da Polônia não divulgou e nem tem interesse em divulgar. Uma ONG ingressou com uma ação judicial para que pelo menos fosse divulgado como as perguntas eram montadas e como elas variavam de acordo com o perfil da pessoa, sim, porque o formulário não era único. Era de acordo com os dados pessoais, para saber se ali havia alguma forma de discriminação, havia algo que pudesse ser analisado. Chegou até a Suprema Corte da Polônia e essas informações foram reveladas. O governo da Polônia alega o seguinte, que se eu revelar como é que eu chego ao cálculo da indicação para cada grupo, você começa a jogar nas respostas. Então, você vai tentar fazer de tudo para estar no grupo 1 e não estar no grupo 3. Mas esse caso mostra para a gente como uma ideia de conhecer a pessoa, hoje em dia, passa por conhecer os seus dados pessoais e, a partir disso, começar a prever o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa faz, o que interessa a essa pessoa. E essas predições são cada vez mais relevantes para a gente trabalhar no contexto de dados pessoais. Dá uma olhadinha, pessoal. Para quem tem Facebook aí, vocês já foram na página das preferências de anúncios do Facebook? Isso é muito interessante. Para quem não foi, gente, façam esse exercício, tá? Se eu não falar nada mais interessante nessa conversa aqui, essa é uma coisa pela qual você deveria se importar. Seguinte, toda rede social, ela oferece a você a ideia de quem ela acha que você é. Olha que interessante, né? Talvez você saiba quem você é, talvez não, está tudo certo. Mas a rede social tem uma visão de você. Ela sabe quem você é, para ela. Como é que você sabe o que a rede social acha que você é? Bom, no Facebook é muito simples. Você vai lá na sua parte de configurações. Lá na parte de configurações, você vai em anúncios. Em anúncios, você vai entrar na sua preferência de anúncios. Aí você vai lá em seus interesses e maravilha. Segundo o Facebook, no quesito alimentação, eu me interesso por uísque e por Skol. Eu não faço a menor ideia de onde o Facebook tirou essas informações, mas é isso que a rede social usa para voltar a publicidade para mim. Gente, vocês que estão no celular, podem fazer a mesma coisa. Vai lá em configurações, aí configurações e privacidade, suas preferências de anúncio, né? E você vai encontrar a mesma coisa. Para mim, fiquei muito surpreso, né? Eles perguntam, isso foi útil para você? Acho que não. Esportes, é incrível. O Facebook acha que eu gosto de triatlo. Sim, eu mal sei quais são as atividades que compõem o triatlo. Eu sei que tem uma bicicleta. Aqui eu tenho alguém que está andando, mas não sei, deve ser corrida, e isso aqui eu pressuponho que é natação, porque tem água. Mas, enfim, não é necessariamente. O Flamengo está lá, né, enfim, está certinho, acertou. Pessoas, eu senti falta do William Arão, mas tem Alessandro Molon, Baruch Espinosa e Ariana Grande. Está certinho. Mas, enfim, 3 pessoas, enfim, de escola. Mas, não confundir com a cerveja. Mas, gente, brincadeiras à parte, façam depois essa análise, acho que vocês vão descobrir bastante sobre o que a rede social acha que vocês são, e isso é utilizado para mandar anúncios para vocês. Para quem não está no Facebook mais, está no Instagram, gente, Instagram é a mesma coisa, tá? Lá vocês vão descobrir muito sobre o que a rede social manda para vocês. Eu vejo que alguns de vocês estão fazendo isso agora no seu celular. Vocês fiquem muito tranquilos que eu não farei perguntas para vocês sobre o que vocês estão vendo aí. Tá? Às vezes que eu já pude fazer isso no passado,
Foi levemente constrangedor. Então, enfim, você pode guardar isso para você ou contar para o amigo, para a pessoa querida que está do lado, que certamente não vai fazer um mau uso dessa informação. Mas, gente, estou contando essa história para que a gente possa entender que a rede social usa essas informações para fazer uma predição. Imaginar o que eu vou gostar de ver, o que eu vou clicar, né? Gerando, assim, um perfil cada vez mais completo dessa pessoa. Notem, gente, que isso acontece com todos nós. Hoje em dia se debate muito, né, o uso de redes sociais por juízes, promotores, procuradores. E eu sempre acho muito interessante que, nesse debate, né, o CNJ está aí com uma resolução sendo discutida, tem um ponto nessa discussão que não é tão levantado, que é uma coisa interessante envolvendo o comportamento de autoridades nas redes sociais, também sendo objeto desse mesmo tratamento. Não é porque você é juiz, promotor ou procurador que seus dados pessoais serão tratados de forma distinta pela rede social. Ao contrário. E se esses dados forem públicos, gente, vocês sabem que hoje, cada vez mais, de forma ainda incipiente, mas de forma crescente, quando você vai perguntar como é que será que um magistrado vai decidir um determinado caso, bom, você pode recorrer à sabedoria do fórum, né, da pessoa que está lá, que conhece o juiz, conhece o histórico, mas a gente está caminhando para um momento em que softwares vão cada vez mais promover ali uma predição sobre a possibilidade do juiz julgar para um caso ou para o outro. Vocês acham que o comportamento do magistrado na rede social não vai entrar nesse cômputo? Não vai ser analisado também? Então, percebam como todos esses dados, dos mais profissionais, como uma decisão judicial dada por um magistrado, dos mais ligados a uma vida privada, uma vida íntima, que é qualquer bobagem que a pessoa, porventura, fale na rede social. Tudo isso gera dados, tudo isso pode ser utilizado para, dali, tirar uma conclusão. E aí a gente vai começar a perceber que todo esse debate está muito influenciado por noções ligadas a algo quase próximo à ficção científica, né? A gente está muito preso a noções de robôs humanoides, de um futuro controlado por máquinas, do apocalipse robô. Vamos deixar tudo isso de lado um pouco. Um pouco, não do apocalipse robô, mas para dizer o seguinte, me preocupa a noção de que muita gente começa uma fala sobre tecnologia dizendo deixem de lado os robôs dos filmes de ficção científica, isso não importa. Eu acho que importa sim. Importa porque o legislador está com isso na cabeça. Sim, os padrões de regulação que nós vamos ter de novas tecnologias, eles não necessariamente estão ancorados na forma pela qual a tecnologia funciona hoje, mas sim em expectativas, um tanto quanto utópicas ou distópicas, de como será o nosso futuro. Então, a ficção científica faz o papel de tentar antecipar futuros. Né? Não deixa de ser interessante, às vezes você vê um filme de ficção científica mais antigo, que se passa em 2017, 2015. Né? Então, você tem aí vários filmes e diversos conteúdos audiovisuais, de Blade Runner a Evangelion, que contam um futuro que já passou. Né? E o nosso presente, que é o futuro do futuro que aparecem nessas obras audiovisuais, não é nada parecido com aquilo. Né? A gente não tem, enfim, robôs gigantes ou replicantes andando por aí, até onde se sabe. Mas, brincadeiras à parte, é essa noção que está na cabeça do legislador, do regulador, por que não dizer do magistrado, quando a gente trabalha com esse tema. E aí me preocupa o salto que se dá, imaginando que essas tecnologias de inteligência artificial e de reconhecimento facial são mais perfeitas, mais acuradas do que elas realmente são. Então, eu dei essa volta inteira para chegar aqui para dizer o seguinte: nós temos softwares, nós temos aplicações de reconhecimento facial e de predição que são acurados, que geram uma possibilidade de confiança relativa no seu resultado? Sim. Eles vão acertar sempre? Não. Então, como é que conserta? Bom,
para começo de conversa, alguma revisão humana. Mas você vai dizer, mas a revisão humana é impossível em larga escala. Bom, então não comece a utilizar uma ferramenta que vai causar uma série de danos. A gente precisa gerar aqui um bom equilíbrio entre um controle que é feito de uma tecnologia que auxilia, que empodera, que fortalece uma habilidade que o humano sozinho não poderia fazer, mas não simplesmente a gente abandona o componente humano como um todo e se lança numa corrente um tanto quanto utópica de achar que todos os nossos problemas serão resolvidos com tecnologia. E aí, como vocês podem imaginar, eu estou falando sobre reconhecimento facial e segurança, com uma ideia de que o reconhecimento facial vai identificar todo mundo com 100% de precisão e a pessoa que é procurada pela polícia e está andando na rua e não sabe que existe uma câmera de reconhecimento facial, ela será abordada em 5 minutos e nós viveremos numa sociedade mais segura. Esse cenário, ele é, hoje, fantasioso. Mas é com base nisso que se debate, legisla, regula. Então, vamos aterrissar um pouquinho e entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e quais são as garantias que a gente pode gerar nesse debate. Para não entrar em reconhecimento facial de cara, vale a gente dar um passo para o lado e falar dos aplicativos, das aplicações, desculpa, de predição de situações em que pessoas que foram condenadas poderiam ou não cometer um novo crime uma vez sendo postas em liberdade. Enfim, existem algumas aplicações que fazem esse trabalho, algumas aplicações, inclusive, adotadas numa escala significativa no judiciário americano, que vêm mostrando certas situações que são discriminatórias, que por conta do local onde a pessoa vive, da cor da pele, de determinado background socioeconômico, essa pessoa tem uma tendência maior a reincidir numa prática violenta. E a gente já consegue notar em alguns estudos que mostram que o algoritmo errou, que a máquina errou. Mas ela errou por quê? É muito fácil você dizer que o algoritmo é racista, que o algoritmo discriminou. Mas, de novo, gente, a gente precisa tirar a fantasia da tecnologia e entender o componente humano por trás dessa discussão. Mas a máquina errou por quê? Porque ela foi mal treinada? Não adianta nada eu ter uma câmera de reconhecimento facial chinesa que foi treinada com faces chinesas. Ela vai ter enorme dificuldade em reconhecer faces caucasianas e ainda mais faces negras. Então, é importante a gente entender que tipo de treinamento foi dado a esse software para que depois a gente não caia nesse buraco negro sem escapatória, que é o algoritmo discriminou, o algoritmo é racista. Enfim, ele discriminou porque ele foi treinado para discriminar. E aí, pessoal, me desculpem, mas a tecnologia não tornou a nossa vida melhor, não. Ao contrário, ela piorou o nosso problema. Porque a discriminação, o racismo, o preconceito, eu posso perceber em determinadas práticas e um humano pode ser mais facilmente responsabilizável. E a máquina? O que você vai fazer? Manda a máquina de volta para o conserto? Treina com um banco de dados mais diversos? Como é que eu resolvo esse problema? Então, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre reconhecimento facial, para a gente entender para onde vai esse problema. Primeiro, o reconhecimento facial é um tema que está na moda. No comecinho do ano, teve uma dessas situações de pânico moral, que foi o desafio dos 10 anos nas redes sociais. Eu fiz um artigo para a minha coluna do UOL, explicando porque não me parecia que o desafio dos 10 anos era uma armadilha, como muita gente começou a dizer. Para quem não se lembra, o desafio dos 10 anos era uma brincadeira na rede social em que você postava uma foto sua de 2009 e uma foto de 2019. E aí isso servia para você botar um comentário embaixo dizendo: nossa, como o tempo passou, não é mesmo? E é interessante, porque o tempo passou para todo mundo, enfim, não foi só para você.
quando você estiver na dúvida, antes de postar alguma coisa na rede social, pensa assim, será que é só comigo mesmo ou será que também está acontecendo com todo mundo? E aí você pensa, reflete, como se diz hoje, né? Reflitam e tirem suas próprias conclusões. E, enfim, melhor não postar, né? Mas o fato é que muita gente postou o desafio dos 10 anos e aí começou a gerar uma discussão dizendo não posta, isso é uma armadilha, vão usar as suas fotos para treinar máquinas que vão ser especializadas em reconhecer padrões de envelhecimento. E aí, especialmente, o Facebook ficou muito como alvo de todo esse drama, a ponto do Facebook divulgar uma nota dizendo ei, não foi a gente que inventou isso, não. Mas se as pessoas estão se divertindo através da brincadeira dos desafios de 10 anos, só mostra como as pessoas gostam de usar as nossas plataformas. Muito interessante. Mas o Facebook disse, não fui eu que inventei. Também não se sabe quem inventou. Né? Enfim, seria até bom saber quem inventou, né, para a gente poder responsabilizar. Mas, enfim, não sabemos. E aí, o ponto do artigo era dizer o seguinte, olha, por que isso não é uma armadilha? Primeiro, se a sua preocupação é o Facebook, olha, você não precisa se preocupar com nada, porque o Facebook já tem essas suas fotos. Né? Porque a brincadeira era postar a sua foto de perfil, do perfil da rede social de 2010 e uma de 2019. Bom, se essas fotos já estão nas redes sociais, elas já estão sendo usadas para as finalidades acordadas quando você entrou na rede social. Todo mundo aí leu o termo de uso da rede social antes de usar a rede social, tenho certeza. Né? Todo mundo aí que usa Instagram, né, leu lá direitinho a cláusula de uso comercial, fico super feliz. Vocês sabem, né, que nas redes sociais em geral, Instagram inclusive, vocês dão uma licença perpétua, não exclusiva, gratuita, plenamente remunerada, sublicenciável, para que a imagem seja utilizada, inclusive, para fins comerciais, pela empresa. Então, se um dia vocês estiverem andando de carro por aí ou passando na rua e vocês virem um outdoor com uma foto que você postou na rede social, vida que segue. Você autorizou. Não é que você venha a perder os direitos autorais da sua foto, tá? Você continua sendo autor da foto, você continua podendo explorar a foto comercialmente como quiser, mas o Instagram também. Então, vale a pena a gente ler, enfim, não estou contando novidade nenhuma, sei que todo mundo já sabe disso, mas, enfim, vale a pena dar uma lida nos termos de uso, na política de privacidade. O Christian falou do caso do Face App, né? O Face App foi outro grande drama ligado a isso, é a mesma coisa. O Face App também podia usar a sua foto para o que você quisesse. Mas, enfim, voltando. Se o seu medo era o Facebook, o seu medo é improcedente. O Facebook já tem essas fotos, não se preocupe. Segundo, se for utilizar a foto de perfil de todo mundo, se o Facebook estiver fazendo isso, tem gente que tem foto de perfil que não é a foto da pessoa, é a foto de gato, de borboleta, de flor. Então, enfim, convenhamos que nem todo o desafio dos 10 anos é procedente em última medida. E o que talvez seja mais interessante é saber que essas duas imagens talvez nem sejam as melhores para você criar padrões de envelhecimento, porque as imagens podem ser muito diferentes, de baixa resolução, com filtro. Né? Então, enfim, se o Facebook ou qualquer outra empresa quiser treinar padrões de reconhecimento facial focados em envelhecimento, o desafio dos 10 anos não era necessariamente nenhuma fórmula mágica para fazer isso. Então, enfim, postei esse meu artigo, que foi amplamente compartilhado, fiquei muito feliz. Devo dizer, eu cortei aqui, o UOL fez o favor de criar um banco de imagens com famosos que tinham postado o desafio dos 10 anos. Acho que muita gente acabou chegando ao artigo para ver a galeria de imagens de famosos, enfim, que postaram os seus padrões de envelhecimento aqui e ali. Mas, enfim, devo dizer que eu não tive nada a ver com isso. Tá? Enfim, foi a editoria do UOL, querida, que fez essa alteração no artigo. Mas, descendo para essa discussão, a gente sabe que o reconhecimento facial não é apenas uma neura de internet, que as pessoas estão preocupadas com brincadeiras, desafios que você encontra aqui e ali na rede. Nós temos situações em que, especialmente a finalidade de segurança, pessoas estão sendo identificadas e sendo sancionadas a partir justamente desse match, dessa identificação.
Esse aqui é um caso que aconteceu no Carnaval desse ano, em Salvador, em que o sujeito vestido de mulher, né, foi preso porque se identificou que ele era procurado pela polícia e ele foi brincar o Carnaval achando que, no meio da multidão, ele estaria justamente muito bem escondido. Então, primeira questão que a gente tira, a primeira lição que a gente tira desse caso é o seguinte: câmeras de reconhecimento facial podem te reconhecer no meio da multidão. Então, essa ideia de que eu vou me dissolver no meio da multidão, não. A multidão tem um monte de rostos, de faces, que serão identificadas, inclusive a sua. E o que a gente leva de conclusão desse caso, que também, se você trocar de gênero, né, a sua fantasia, também não adianta. Então, se você for homem, for vestido de mulher, se for mulher, for vestido de homem, não adianta. O seu rosto é o seu rosto, você será identificado. Aí, perguntas adicionais. E se eu for de óculos? Você será identificado. Ah, e se eu for de boné? Você será identificado. O que as câmeras de reconhecimento facial fazem é criar um mapa do rosto da pessoa com pontos que identificam de forma absolutamente exclusiva aquela caixa craniana e aquele rosto ali colocado, e, com isso, gerar um grau de aproximação, de porcentagem, de quantos por cento, um novo rosto que passa na frente das câmeras dá o match com uma face já detida na base de dados. A gente vai começar a entender que esse é um pouquinho mais complicado do que eu acabei de desenhar, especificamente porque a gente vai ter que saber quem é que tem acesso à base de dados. Será que eu transfiro a base de dados para quem vai operar uma câmera de reconhecimento facial? Ou será que eu crio, na verdade, um hash, um código identificador de cada imagem, e esse match não vai ser dado com acesso à base de dados, mas apenas ao hash, a um número identificador dessa face? Já chego lá. Então, bom, aí vocês vão dizer, mas eu ouvi dizer que se eu usar um tipo de óculos é mais difícil. Olha, dependendo do tipo de câmera, vai aí uma dica, óculos com tartarugado, sabe, que parece assim, meio que, como se chama isso? Pele, casco de tartaruga, por algum motivo é mais difícil para determinadas câmeras de vigilância. Então, você que tem aí óculos tartarugado, né, enfim, não estou dando um passe livre para você, enfim, fazer todos os ilícitos, enfim, que você imagina da sua vida, não. Mas, no estado da técnica, enfim, determinadas câmeras de segurança têm dificuldade com esse tipo de adereço no rosto da pessoa. Câmeras mais simples, por exemplo, que tem uma aplicação voltada para reconhecer placa de trânsito, isso é fantástico. Teve uma situação de um protesto que a pessoa foi com uma placa de carro, placa de trânsito não, de carro, uma placa de carro pendurada no pescoço. Qual era a lógica? Se eu tiver uma aplicação que está olhando só para placas de trânsito, prioritariamente, e uma pessoa pendura uma placa de automóvel no pescoço, a câmera reconhece a placa de automóvel, não a pessoa. Então, assim, percebam que tem situações que eu estou falando hoje, amanhã já não fazem mais sentido, porque a própria técnica se desenvolve e tudo isso vira simplesmente uma anedota. Mas estou contando isso para que a gente entenda que nós estamos falando de uma tecnologia que está em desenvolvimento, que está longe de ser o match de 100% que muitas pessoas imaginam que exista com câmeras de reconhecimento facial. Ah, então você está dizendo que elas não são úteis? Não, de forma alguma. Estou dizendo que elas são muito úteis. Que elas conseguem chegar à pessoa? Chegam. Mas que elas geram erros, elas geram enganos. E aí eu preciso saber qual é o meu protocolo para fazer em caso de engano. Como é que eu vou saber situações, como é que eu devo agir em casos como esse? Uma notinha rápida com relação à segurança pública. Gente, a LGPD ela não se aplica ao tratamento de dados realizado para fins exclusivos de segurança pública e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, o tratamento de dados feito exclusivamente para fins de segurança pública não ingressa na LGPD. Essa é uma exceção importante da lei. E, como vocês podem imaginar, o reconhecimento facial
para essa finalidade, também caiu fora da lei. E aí a preocupação é saber o que significa essa exceção. Significa que todos os direitos que o titular dos dados pessoais tem estão anulados por conta dessa disposição do artigo 4º da LGPD? Será, então, que o setor público não precisa adotar nenhuma das cautelas, nenhuma das garantias que a LGPD determina? A preocupação aqui é... e só uma notinha de cautela. A própria LGPD comanda que seja editada uma legislação que complemente esse assunto, levando adiante direitos e garantias do titular de dados pessoais que tem seus dados tratados para essa finalidade. Mas, enquanto essa legislação não vem, a gente precisa lidar com o que diz a LGPD. Então, ela vai indicar ainda que o tratamento para essa finalidade tem a legislação específica que diz, deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Essa é uma noção importante para a gente pensar como esse tema caminha para o futuro. E, em especial, entender que nem sempre vai ser o Estado, que nem sempre vai ser a administração pública, que vai, do começo ao fim, tratar esses dados. Ao contrário, é muito comum e é muito provável que essas sejam hipóteses em que eu tenho uma empresa que vai ser contratada para prestar esse tipo de atividade. É a empresa que vai desenvolver a aplicação, é a empresa que vai desenvolver o hardware, que são as câmeras em si, é a empresa que, eventualmente, operará o match da base de dados, não é a empresa, para fins de segurança, que vai identificar o sujeito na rua, mas pode ser a empresa que faz esse primeiro match, que faz esse primeiro contato e avisa as autoridades. Ou será que a autoridade, em conjunto com a empresa, vai fazer isso? Então, essa noção é importante porque a gente precisa se perguntar como é que eu vou garantir que essas empresas não passem a usar esses dados para outra finalidade. Ou mesmo, em situações que a gente vê hoje em dia, como a tecnologia ainda é muito misteriosa para muitas pessoas, a gente vê situações em que as empresas dizem não, mas a gente faz um test drive gratuito para o Estado ver como isso é bom. Legal, mas esse gratuito é gratuito mesmo? A gente tem certeza que esses dados não vão ser utilizados para outras finalidades? Minha preocupação aqui, gente, é que o Brasil ainda vive um razoável faroeste no que diz respeito à proteção de dados. Isso tende a mudar a partir de agosto do ano que vem. Mais isso não vai mudar em agosto do ano que vem. Essa não é uma fórmula mágica em que chegou agosto e, de repente, o Brasil tem uma cultura de proteção de dados. Isso não vai acontecer. Então, a gente vai ter aí as dores do crescimento do Brasil começar a perceber que essa é uma questão importante. Empresas sendo sancionadas, poder público sendo sancionado, justamente porque está manipulando dados pessoais, tratando dados pessoais de forma incorreta, de forma ilícita ou abusiva. Então, suspeito que questões ligadas à tecnologia vão ser, talvez, a ponta de lança dessa discussão. E aí vale a pena a gente ver que a LGPD, para conter essa situação, ela diz que o tratamento, quando feito por pessoas jurídicas de direito privado, só será admitido em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público. Da mesma forma, os dados pessoais constantes em banco de dados criados para esses fins não poderão ser tratados em sua totalidade por pessoas jurídicas de direito privado. Então, a gente tem aí algo importante, algumas travas constantes na LGPD, mas, como a gente já viu, quando for para fins de segurança pública, eu escapei da lei como um todo. Então, esse é um ponto que a gente precisa manter na mira. Especialmente porque, gente, vai ser muito fácil a gente confundir reconhecimento facial com identificação e começar a usar a face para tudo. Hoje em dia, você já pode fazer check-in em companhia aérea usando seu rosto. Para quem tem os celulares mais modernos, provavelmente você destrava o seu telefone com a sua face. Nós estamos ficando cada vez mais acostumados a utilizar a nossa face para formas de relações jurídicas as mais distintas.
Na China, é muito interessante. Não sei se vocês já viram esse vídeo. A pessoa chega no aeroporto e aí ela fica de frente. O aeroporto tem aquela listagem gigantesca, né, de voo saindo hora tal, quer dizer, planejado hora tal, né, enfim, vai sair, enfim, né, 1h47 depois. Então, você fica procurando lá o seu voo. Em alguns aeroportos na China, você já tem uma visualização customizada, em que você chega na frente do painel, o painel lê o teu rosto e já diz, o seu voo é tal, portão tal, vai lá, senhor, senhora, fulano de tal. Para muitos isso é assustador, para outros isso é libertador. Eu não preciso mais ficar procurando o meu voo, eu não preciso mais ficar, onde é que está o meu ticket, então, enfim, para onde é que eu vou? É claro que reconhecimento facial facilita muito a nossa vida. O problema é saber o que vem junto com essa facilidade. Se eu tenho medidas para garantir um controle de quem tem acesso a esses dados e o que é feito com eles. Deixa eu dar um exemplo muito rapidinho aqui, gente. Quem aqui já teve o cartão de crédito clonado? Muitos de vocês. E aí, o que acontece quando o seu cartão de crédito é clonado? O que você faz? Você liga para a operadora, né? Liga para a companhia de cartão de crédito e pede um novo, né? Isso. Não é compatível com os seus padrões, né? com o seu perfil. Então, a gente percebe que aqui eu tenho um procedimento padrão que bloqueia, emite um novo. Bom, gente, vocês sabem que alguns países, em especial aqui no caso a China, vivem um momento interessante sobre meios de pagamento, né? China era um país que há 10 anos atrás era até difícil você, em determinadas cidades que não fossem grandes capitais, pagar com cartão de crédito, era tudo cash, tudo dinheiro vivo. Hoje o cartão de crédito sumiu. Quer dizer, a China pulou a fase do cartão de crédito e hoje se paga tudo via celular, né? Especialmente a partir dos meios de pagamento embutidos nos aplicativos de comércio eletrônico e redes sociais. Talvez vocês já tenham visto aí em viagens algum lugar que tenha o selinho da Visa, Mastercard, e do lado WeChat Pay. O que é o WeChat? É a principal rede social chinesa, que embarcado nela tem um meio de pagamento. Então, imaginem que louco seria se a rede social também servisse como seu banco. Bom, não vai demorar para o WhatsApp Pay aparecer por aí e o dinheiro virtual, o dinheiro digital do Facebook, mais 2 anos, 3 anos, também está aí. Então, a gente começa a perceber que a nossa vida financeira também está migrando para o meio digital. E não é o gerente do Bradesco mandando mensagem para você no Zap, não. É o próprio... Grande novidade, né? Enfim, a coisa que eu mais gostaria sobre o futuro dos bancos digitais é que os bancos não achassem que o seu gerente te mandar uma mensagem de Zap é uma grande inovação tecnológica. A gente já tem tanta mensagem de Zap para receber, para responder, para não esquecer, a gente não precisava ter o nosso banco, enfim, com o gerente dizendo que, olha, aconteceu isso aqui na sua conta, hein? Dá uma olhada aí. Mas, enfim, de qualquer forma, gente, tudo isso para dizer que a China passou de uma situação em que essa parte daqui foi-se embora. Cartão de crédito não faz muito sentido, todo mundo paga com o celular. Tá bom. No Brasil, hoje em dia, a gente está muito acostumado a pagar com cartão de crédito. Se o cartão for clonado, problema nenhum. Vem outro. Cada vez mais, a gente está começando a usar biometria para uma série de situações. Do voto à academia. Alguns de vocês, provavelmente, devem... vocês que vão à academia... Depois vocês me dizem como é que faz. Meio que para ir. Tem muita dificuldade. Costuma dizer que eu sou muito disciplinado com relação à academia. Eu sempre vou em janeiro. Começo de janeiro eu vou à academia, final de janeiro eu quase não estou indo, fevereiro já não vou mais. Mas, enfim, fazendo isso ao longo de 5 anos, eu sou muito disciplinado. Eu vou todo janeiro à academia. Está valendo. Brincadeiras à parte, muitos de vocês devem dar lá a sua impressão digital para entrar na academia. Vocês pararam para perguntar o que o raio da academia está fazendo com a sua impressão digital?
com quem mais ela troca esses dados? Porque esse é um dado precioso, tá, gente? A sua impressão digital não é para você ficar entregando para qualquer empresa da esquina, não, tá? Então, com o barateamento dos sensores de impressão, de impressão digital, muita gente começa a utilizar isso em tudo que é tipo de serviço. Então, enfim, no meu caso, é para abrir a porta do departamento de Direito da universidade onde dou aula, né, à discussão da academia. E aí, pessoal, notem o seguinte, e se alguém clonar a sua digital? Faz como? Liga para a Mastercard e pede outra? Não tem. Você só veio com essa. Você vai dizer, mas, poxa, é fácil clonar? Gente, moleza. Dependendo da sofisticação do sensor, vocês já viram isso na televisão algumas vezes, imagino. A pessoa indo com moldes de gesso dos dedos alheios e usando lá para dar plantão em hospital. Eu me lembro de uma reportagem que era lá, o médico ia lá e levava uma pochete. Eu não sei o que é mais errado, ele ter em gesso a digital dos outros ou ele ter uma pochete. E ele tirava os dedos dos colegas, né? Que coisa assim, sombria, e fazia lá o ok no plantão para todo mundo. Isso feito com o quê? Com base em digital. Então, notem que o digital, eu tenho uma dificuldade física de repor essa digital, caso seja clonada, e não é difícil clonar. Ainda bem que a gente está migrando para um estado da técnica e que grande parte dos sensores exige calor, né? Então, eu vou chegar lá com o dedo de gesso, de silicone, desculpa, e não vai dar nada. Mas o fato é que isso pode ser clonado. E a nossa face? Será que a nossa face também pode ser clonada? E esse vai ser um grande problema, porque a situação do reconhecimento facial não é algo, primeiro, tão distante, ao contrário, é algo muito próximo, e pode ser usado para os mais variados fins. Então, por exemplo, no ano passado, o metrô da Via 4 de São Paulo lançou a seguinte estratégia de marketing. Era a ideia de ter portas inteligentes. Quais são as portas inteligentes? Você ia embarcar no metrô, e em cima da porta do metrô tem uma câmera com uma televisãozinha. E a propaganda que apareceria na televisão, ela reagiria às faces das pessoas que estariam esperando o metrô. Então, gente, percebam que isso não é ficção. Isso é o metrô de São Paulo. Enfim, por mais que às vezes São Paulo pareça uma grande ficção. Enfim, uma grande viagem coletiva. Mas o fato é que as pessoas estavam ali e tinha aquela câmera, e isso foi lançado pelo metrô com pompa e circunstância como sendo uma grande inovação de marketing. Então, imagina, eu tenho alguém na frente da porta do metrô, a pessoa espirra, tosse, aparece na televisão, oi, você está doente? Compre aspirina, compre determinado produto. E por aí vai. A pessoa está feliz, podia vir lá. Olha, sim, melhore ainda mais o seu dia consumindo o produto X. Você vai dizer, isso é reconhecimento facial? Não. Isso é identificação de estados emocionais a partir da face da pessoa que estava ali. O problema é, como é que você garante que isso não é um reconhecimento facial? Como é que você garante que essas imagens não serão armazenadas? Como é que você garante que essas imagens não serão utilizadas para qualquer outra finalidade que não seja dar um match em você espirrar e te oferecer uma aspirina? Então, esse grau de transparência é algo que, hoje em dia, só os paranoicos com proteção de dados estão preocupados. Mas, gradativamente, será algo de importância para empresa e setor público quando trabalharem com esse tipo de tecnologia. Não, se não mais por nada, porque o mau uso desses dados pessoais será uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados. No caso específico do metrô, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, ingressou com uma ação e conseguiu liminarmente que as câmeras fossem desligadas. Então, até segunda ordem, se você for pegar o metrô da linha 4 lá em São Paulo, da Via 4, a linha amarela, desculpa, você não vai estar sujeito à identificação da sua face. Mas notem que isso é uma realidade. Notem como isso está próximo da gente.
né? Até mesmo aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um shopping da Zona Norte que a gente já teve alguns episódios de pessoas que foram presas porque foram dar uma volta no shopping. Então, as pessoas eram procuradas pela polícia, foram ao shopping, saíram presas. Por quê? Porque o shopping tem câmeras de reconhecimento facial. E isso foi noticiado pelo Globo há pouco tempo atrás. Gente, tudo certo até aqui? Vocês estão pouco perguntativos. Por que será? É a vontade de ir para o almoço, né? Eu sei. Me deem 15 minutinhos, não mais do que isso. Deixa eu fechar essa conversa sobre reconhecimento facial e inteligência artificial, e a gente abre para perguntas, quem tiver perguntas, quem não tiver, enfim, está liberado e vai para a melhor parte do dia, que é o almoço. Olha só, eu preciso criar cada vez mais uma metodologia que me permita analisar como eu trabalho com reconhecimento facial. Eu preciso entender, primeiro, qual é o meu objetivo, como eu vou aplicar, se eu tenho as autorizações e a aprovação para levar adiante esse programa, quais dados eu estou coletando, como eu faço a filtragem desses dados, como os dados são processados, onde eles são armazenados, como se dá a manutenção desses dados, com quem eu compartilho esses dados, como eu deleto esses dados, analisá-los, ter uma avaliação em casos de problemas e acertos e gerar análises, reports, enfim, sobre o uso desses dados. Esse é um procedimento que me permite entender que reconhecimento facial não é ligar uma câmera de segurança e vamos embora. Eu preciso entender todas essas fases do processo. Eu preciso saber o que eu estou coletando, se eu posso coletar, para que eu vou usar, como eu vou tratar, como eu vou armazenar, se é que eu vou armazenar, com quem que eu vou compartilhar. E aí, gente, eu chamo a atenção da questão do apagamento dos dados. Que é o seguinte, imagine a situação. Eu estou usando o software de reconhecimento facial e a minha inteligência artificial marcou errado. Eu achei que era alguém, cheguei lá, era outro alguém, né? E aí? O que eu faço? Eu tenho que alimentar essa base dizendo, olha, essa imagem aqui, que eu achava que era o fulano, não é o fulano. Porque se eu não volto com essa informação para a base, esse fulano ou essa fulana vai ser abordado, se não hoje, amanhã ou depois. Então, eu preciso melhorar essa base. Percebam como não é uma via de mão única. Não é simplesmente eu tenho um serviço que é identificar e pronto, e eu sou apenas aquele que recebe as benesses do serviço. Se eu não tiver uma forma de aperfeiçoar essa base de dados, aquele pobre indivíduo que for erroneamente marcado na base de dados está lascado. Você acha ruim quando você viaja para o exterior e você passa no controle de passaporte, talvez aconteça com alguns de vocês, e você ter, por algum motivo, o seu nome, o nome da sua mãe, do seu pai, é igual o de alguém que cometeu mais ilícitos do que você. E talvez você ou alguém próximo tenha esse tipo de problema. A gente no ITS, eu juro que não é a pessoa, tá? Mas, enfim, a gente tem alguém no ITS que tem, por algum motivo, ela descobriu, depois de diversas abordagens, que ela tem uma homônima que, enfim, já fez de tudo na vida. Então, toda vez que ela pretende sair do país ou voltar ao país, ela é recebida de forma muito calorosa, né? Enfim, sempre chamada para uma conversa, para saber como é que foi a viagem, já foi, já voltou. Enfim, é claro que isso é chato, mas, gente, enfim, convenhamos, por mais que você tenha uma vida muito internacional, o aborrecimento de, enfim, passar no passaporte aqui e ali não é nem perto do aborrecimento de você viver a sua vida na cidade, em espaços públicos e privados, e a todo momento você dá um flag de segurança. Então, notem como esse problema ele é um problema importante, e ele é um problema que demandará uma atuação do direito. Mas não só, uma atuação técnica também. Esse dado precisa ser melhor alimentado
esse dado precisa ser melhor tratado. E, falando em segurança pública, eu preciso dizer algo que talvez vocês não tenham ainda pensado. A gente está falando em câmeras de segurança sendo usadas pela polícia. Vocês já pararam para pensar em câmeras de segurança sendo usadas pelos bandidos? Pelos traficantes? O reconhecimento facial, gente, a tecnologia, ela não escolhe por quem ela vai ser usada. Então, não demorará para que a gente tenha reconhecimento facial em zonas controladas pelo tráfico, em zonas controladas por determinadas facções e gangues também, com câmera de reconhecimento facial. E aí, quem é o policial na comunidade? Talvez seja mais fácil, justamente, pela mesma tecnologia que, no discurso geral, nos traz mais segurança. Talvez ela traga mais insegurança, dependendo da forma como ela for utilizada. E aí pergunto para vocês, como é que conserta? Retira o policial da base de dados? Não me parece que é a melhor forma, né? Porque eu vou começar a ter pessoas que são invisíveis. Ou o sistema de monitoramento funciona para todos, ou ele não funciona bem. Porque na medida em que eu começo a criar privilégios e algumas pessoas não são identificáveis por câmeras, a porta está aberta, Deus sabe lá para quais medidas. Gente, eu não vim aqui assustar vocês, mas eu queria que vocês refletissem sobre esse... Tá bom, já assustei em alguma medida. Mas, enfim, eu queria que vocês refletissem sobre esses temas, porque eu acho que o debate de reconhecimento facial está mal colocado do jeito que ele vai hoje. A gente está comprando um lado da moeda, que é um lado muito interessante e que ele é verdadeiro. Mas a gente precisa dar um pouquinho mais de complexidade nesse debate. E aí, não é uma questão, porque no Brasil, lá fora é melhor. Não, não é não. Então, 81% dos suspeitos flagrados em Nova York por um sistema de reconhecimento facial eram inocentes. E a gente precisa entender como é que isso funciona. Eu falei para vocês que a gente tem muito uma ideia de que é uma base de dados que é exportada para algum comprador. Não é assim que funciona. Geralmente, o que acontece é cada imagem da base de dados é transformada num identificador único, num hash. E aí, o usuário do sistema ele vai ter, na verdade, um acesso ao hash. Ele não tem acesso à imagem. Ele tem acesso ao código identificador daquela face. E, numa vez que passe na frente da câmera alguém que, pelo mesmo software, mapeie o rosto e dê o mesmo hash, o mesmo número identificador, essa pessoa, então, é avisada. Olha, deu um match aqui no hash, vai ver quem é essa pessoa aí no banco de dados. Então, notem que não necessariamente eu tenho um acesso à imagem da pessoa. Eu tenho acesso a um código de identificação de mais de 1000 pontos na face da pessoa que pode dar um match com aquela pessoa que passa na frente da câmera. O problema é como esses hashes são feitos, os hashes são proprietários ou são abertos. No caso de imagens envolvendo terrorismo e pornografia infantil, as empresas compartilham hashes abertos de imagem para que todas possam identificar quando uma imagem com esse tipo de conteúdo aparece. Mas a gente tem que pensar que a pergunta que a gente vai ter para o futuro é: quem é que te rasteia? E o que é feito com o hash da sua imagem? Não é, pessoal, a sua foto, o seu 3x4, circulando por aí. É um número que te identifica. E a questão é, como é que você sabe que número é esse? Então, por isso que dados pessoais, por um lado, e inteligência artificial, por outro, são os dois suportes do debate de reconhecimento facial. Se eu não entendo a lei de proteção de dados e se eu não entendo como funciona a inteligência artificial, eu não consigo nem dar o primeiro passo para discutir reconhecimento facial. E aí, para a gente terminar, aqui são só casos de utilização de reconhecimento facial. Aqui a 99, recentemente lançou também o reconhecimento facial para motoristas. A gente falou de China, um caso da Cefaz do Ceará. Bom, vale lembrar, Maracanã usa reconhecimento facial e outros estádios também. Então, se por algum motivo você é um torcedor impedido de entrar num estádio, vai ser com reconhecimento facial
que você vai, enfim, ser identificado e impedido de entrar. E, é claro, pode ser usado também para identificar se a pessoa que está usando o bilhete único é realmente o titular daquele bilhete único. Né? Você que está usando aí o bilhete único de terceiro, melhor usar logo. E, gente, 2 notinhas rápidas para terminar. Primeiro, esse RG facial, quem é que tem? Quem é que trata? Usa para quê? Você confia na pessoa que está usando esse RG facial? Notem uma coisa importante aqui. A rede social Grindr, por exemplo, não sei se vocês viram isso, mas ela teve uma situação de vazamento de dados séria, em que ela vazou os dados de todos os usuários da plataforma que têm HIV. Não sei se vocês viram isso. E que é algo bastante sensível. Né? Eu não consigo imaginar um vazamento de dados tão sensível como esse. Mas talvez sim. Mais para frente, um vazamento de dados de hash de reconhecimento facial. Um número que acompanha o seu rosto, que é você, que não tem como fugir. E isso vai ser importante, gente, porque eu vou precisar saber quem é que trata esses dados. Na administração pública, vale lembrar que, enfim, o SERPRO, né, responde por uma parte importante de tratamento e processamento de dados. SERPRO esse que apareceu ontem na lista das privatizações. Então, a gente tem um debate aqui importante, que é o fluxo de dados entre administração pública e setor privado, feito contratualmente, até como o próprio SERPRO já faz, ou em situações de uma mudança, enfim, completa aqui. O pessoal está muito olhando para Correios, né? Ontem o grande debate foi Correios, mas eu queria chamar a atenção de vocês para SERPRO e DataPrev. Esse é um problema, esse é um desafio sobre proteção de dados que vai precisar ser visto com cuidado. Gente, e aí, para terminar, só muito rapidinho, quanto tempo eu tenho? Quase nada. Só para dizer que, quando a gente está trabalhando com esses 2 pilares de reconhecimento facial, de um lado proteção de dados e do outro inteligência artificial, 2 notinhas muito rápidas, eu vou pular aqui alguns slides, só por conta da questão de tempo. Sobre inteligência artificial, só vale a gente lembrar que a gente está falando toda hora robô. E, gente, claro que robô não é pessoa, né? Claro. Mas vocês sabem que tem uma discussão séria sobre robôs com direitos, né? E aí, qual é o debate aqui? Vocês conhecem esse caso? Esse caso são 2 rapazes que foram ver futebol americano de noite em casa e, na manhã seguinte, um deles apareceu morto. E a polícia ficou meio num beco sem saída, porque só o sobrevivente estava na casa. Até que a polícia se ligou que na casa também tinha uma Alexa, que é aquele assistente da Amazon. E aí a polícia procurou saber quais foram os comandos de voz que a Alexa respondeu ao longo da noite, porque isso poderia ajudar a desenrolar esse caso. A Amazon respondeu que ela não poderia entregar os comandos de voz da Alexa, porque a Alexa tem liberdade de expressão e ela não pode ser obrigada a falar, enfim, quando não solicitada. Eu estou tornando o argumento um pouco mais simples do que ele é, mas, sim, é verdade, a empresa disse que não poderia divulgar essas informações por uma proteção de liberdade de expressão. Você vai dizer, em liberdade de expressão da máquina, da coisinha que está em cima da mesa, né? No final das contas, acabou que a Amazon liberou os comandos de voz e conseguiu se chegar a uma boa conclusão. Mas, se vocês têm que dar uma olhadinha, está aí a argumentação da Amazon dizendo que, enfim, a Amazon não poderia dar informação, não só porque o usuário é protegido pela primeira emenda, mas também a própria Alexa seria protegida. Gente, o debate não vai muito longe, não. Ou, desculpa, o debate não é simples assim, não. Nos Estados Unidos, você tem um caso anterior, que é o Zhang contra Baidu, que foi um grupo de ativistas chineses que quis obrigar o Baidu é o Google chinês, tá? A não exibir resultados filtrados nos Estados Unidos. Ou seja, eles diziam, eu não estou na China,
Olha aí quem perguntou sobre e-mail, né, nos Estados Unidos e afins, né, caso de jurisdição. Os ativistas diziam, eu estou nos Estados Unidos, pouco me importa se o Baidu é chinês. Aqui nos Estados Unidos ele não pode filtrar como ele filtra na China, porque aqui não tem restrição obrigando ele a isso. E aí foi curioso que o Baidu respondeu que o algoritmo de busca é uma forma de discurso, de expressão. E ele não pode ser obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo, porque o algoritmo também é protegido pela liberdade de expressão. Notem que isso é uma matriz muito americana, tá? Em que muitas das discussões que a gente levaria para outros cantos no direito brasileiro, nos Estados Unidos acabam sendo reconduzidos para dentro de liberdade de expressão. Mas esse tema é importante porque a gente vai caminhar cada vez mais para um debate sobre o que é esse ente, essa aplicação que decide que você é você no reconhecimento facial, que te identifica. E na Europa, pensando em carros autônomos, que é esse grande fetiche, né? Enfim, acho que o assunto seria muito melhor resolvido, enfim, se a gente falasse menos de carros autônomos e alargasse um pouquinho mais o discurso. Mas, enfim, na Europa, seriamente, o Parlamento Europeu considera a promoção de estudos para se criar uma ideia de um estatuto legal para robôs, pelo menos para que os mais autônomos pudessem ter um status de pessoas eletrônicas. Sim, meu Jesus. Tudo que a gente não precisa, mas qual é a lógica? A lógica é, se robôs vão causar danos, se o robô tiver um patrimônio, o patrimônio do robô pode responder. Então, se eu atachar ali um patrimônio ao robô, quem sabe os casos de responsabilidade civil vão ficar mais facilmente resolvidos. Não acho que isso vá se tornar necessariamente uma resolução agradável para o futuro, mas notem que quem decide que você é você, na primeira ponta, não é uma pessoa, é a máquina. E se a máquina errar? E se não tiver uma revisão humana? Quem responde pelo dano causado? Último ponto aqui, gente, é a gente perceber que todo esse debate ele vai ser cada vez mais invisibilizado. Ou seja, esse é um debate que é cada vez mais invisível. Esse é um debate que, às vezes, a gente vai ter dificuldade em dizer, olha, lembra quando a gente andava na rua e ninguém sabia quem a gente era? Né? Cada vez mais, a inteligência artificial ela vai estar embutida nos mais diferentes aparelhos, nos mais diferentes dispositivos. A câmera de reconhecimento facial não vai ser um artefato mágico de ficção científica. E a gente já vê isso muito hoje nos próprios celulares que a gente tem nos nossos bolsos. Se você tem, por exemplo, se você tem um iPhone de última geração, a gente pode tirar duas conclusões daí. Uma é que você está bem de grana, legal, então, enfim, parabéns. E o segundo é que se você tirar uma selfie, a imagem que você vê na selfie não é você. É como assim, não é você? Não é você. O último iPhone, ele naturalmente clareia o tom de pele da pessoa e tenta disfarçar determinadas imperfeições do rosto. Sim, automaticamente. Você pediu isso? Não. Mas se você tirar a selfie, o iPhone entendeu que assim é melhor, que você vai gostar mais de você se você se vê assim. Para quem não é de Apple, para quem é de Samsung, vocês sabem que o Samsung tem lá o Beauty Mode, né? Que se você ativar no turbo, você vira uma personagem de anime, né? Enfim, tipo essa moça aqui que quase não é mais humana, né? Enfim, o queixo dela mudou completamente, enfim, esses olhos são irreais, enfim, a menina virou uma Sailor Moon. Mas, enfim, brincadeiras à parte, gente, notem que inteligência artificial está reconstruindo a nossa visão de realidade. E acho que é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente for trabalhar com reconhecimento facial e não achar que a máquina revela a verdade. Não, a máquina revela aquilo que ela foi programada para revelar. E nisso podem existir problemas que precisam ser vistos. Meu último slide é esse. Então, como é que resolve? Um começo de conversa para resolver é o artigo 20 da LGPD. O artigo 20 da LGPD trata do chamado direito à explicação e revisão. Qual é a ideia aqui? É a ideia que uma decisão que envolva um tratamento automatizado de informações
possa ser passível de revisão e explicação. Eu não colei aqui o parágrafo único, que, enfim, tornaria isso mais fácil, mas, enfim, já no caput vocês conseguem ver. Titular de dados tem o direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamentos automatizados de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas decisões destinadas a definir perfil pessoal, profissional, consumo, crédito ou outros aspectos de sua personalidade, inclusive se você é ou não é um criminoso. O problema aqui é, gente, na redação original desse artigo, existia a revisão humana. Na última rodada de alterações da LGPD, a revisão humana caiu. Então, hoje, eu tenho a possibilidade de uma máquina revisar a outra máquina. Como a gente já viu, para decisões de concessão de crédito, talvez eu consiga ter padrões muito bem definidinhos, em que uma máquina possa revisar uma decisão de outra máquina. Para outras situações, esse cenário talvez seja um pouco mais complexo. E aí, especialmente no caso de reconhecimento facial, acho que a gente vai ter ainda que depender de revisão humana por algum tempo, especialmente para aperfeiçoar as máquinas que nós temos à disposição hoje em dia. Então, pessoal, eu termino essa minha fala aqui sobre máquinas, robôs e tecnologia, quase como que uma fala de que a gente precisa valorizar o componente humano, porque acho que isso vai ser importante para que a gente possa aperfeiçoar esse cenário hoje tão marcado aí por imagens fictícias, fantasiosas, enfim, que animam o nosso dia a dia, mas que ainda estão longe do que a gente tem na realidade. Bom, pessoal, esse foi o sumário então da nossa conversa. Falamos que privacidade e proteção de dados não morreu, que ela está na base da inteligência artificial. Falamos um pouquinho sobre predições. Não esqueçam de dar uma olhadinha, tá, sobre sua preferência de anúncios no Facebook e no Instagram, tá? Enfim, o espelho da verdade, enfim, vocês saibam quem a rede social acha que você é. Falamos sobre reconhecimento facial, ligamos um pouquinho com IA e direitos e deixamos a mensagem sobre direito de explicação. Ficam aí os meus contatos, caso vocês queiram... Desculpa, estou atrapalhando, né? Você devia ter feito isso antes. Mas, gente, fico aí à disposição, tá? Meus contatos, caso vocês precisem de bibliografia, textos, assim, quer trocar ideias, estou às ordens para a gente continuar essa conversa. Mais uma vez, Vinícius, muito obrigado pelo espaço. Desculpa se falei muito e espero que seja um debate que a gente possa continuar daqui para frente. Obrigado, gente. A gente que agradece, Carlos Afonso, Christian, ao ITS, o pessoal que ficou aqui na jornada, né, o momento Black Mirror do PG6, mas é importante que a gente reflita um pouquinho sobre esses desafios que estão por aí, e pegando o gancho aí que trouxe o CAF, o mais importante da gente refletir sobre isso é porque a revisão humana ainda vai ser o que vai qualificar isso tudo. Amigos, com isso encerramos nossa jornada na parte da manhã, retornamos padrão Gold, pontualidade, às 14 horas. Obrigado e até lá.